Um lugar absolutamente imperdível em Assis é a Basílica de São Francisco, né? Então é essa obra maravilhosa aqui, que a gente vai entrar agora um pouquinho mais de detalhe. Onde que ela fica, né? Então ela fica aqui no extremo esquerdo aqui do mapa, né? É uma basílica muito imponente, né? Com assim, uma estrutura grande, e nós vamos ver com várias características, mesmo de construção física e com afrescos. Então é um lugar absolutamente imperdível para ser visitado com muita calma, olhando muito bem tudo que está por lá. Eu vou passar por algumas coisas aqui rapidamente. Okay? Então a basílica ela foi construída após a morte de São Francisco, que não permitia, né, no início da ordem, que os freis ficassem em locais murados, somente no leprosário. Portanto, São Francisco seria contra a construção desta basílica. E essa basílica ela foi construída em função, após a morte de São Francisco, de Fra Elia, que inclusive dá nome para a via que vai em direção a essa basílica aqui, né? Que é uma pessoa muito importante que está na apresentação explicando quem foi Fra Elia. Muito bem. Então a basílica é muito interessante chegar por baixo aqui, né? Olhando ela por essa praça enorme que existe aqui, né? E tem a basílica inferior e a basílica superior, né? Eu recomendo entrar pela basílica inferior, né? Que é muito linda, com muita peculiaridade, tem uma porta linda, enfim, tem uns afrescos maravilhosos. E depois lá dentro faz a subida para a basílica superior, ok? Ou se não, entra pela porta de entrada da basílica superior, ok? Então essa basílica ela foi construída então depois da morte de São Francisco, né, pelo Frei Elias, lá a partir de 1228. Não aceitaria, e ela tem como dos pontos principais os 28 afrescos, né, de Giotto, que contam a história de São Francisco. São lindos, né, baseados numa biografia escrita por São Bonaventura, né? Mas esses afrescos são um pouco assim, mostrando esse lado bastante mágico de São Francisco, e ali a gente não encontra leprosos, não encontra pobreza, né? Então, e dizia-se assim que São Francisco é para ser admirado e não imitado. Quem dizia isso era São Bonaventura. Okay? Aqui é só um detalhe da porta da Basílica Inferior, uma porta lindíssima, né? Uma porta cheia de esculpido lá, enfim, muito linda, né? E tem em especial aqui, né, em cima entre as portas, tem esse mosaico aqui que tem a imagem de São Francisco. Muito lindo, né? Porque acaba passando meio despercebido, né, das pessoas que fazem a visita, porque é muita coisa, né? Muito lindo, muito mágico tudo isso. Mas esse aqui vale a pena prestar atenção nele, né? Tá certo? Bom, vamos lá para o mapa, ver onde é que ficaria essa basílica, sempre lembrando, né, que a gente está partindo da fonte dos Três Leões, que fica na Piazza del Comune. E nós vamos ver que fica bastante perto, né? Quer ver? Se a gente partir aqui então dessa fonte dos Três Leões aqui, né, é esse local aqui, né, a fonte dos Três Leões, nós vamos em direção à Basílica da seguinte maneira: nós vamos cruzar a Piazza del Comune, vamos descer a Via Pórtica, uma descida bastante forte aqui, né? Depois nós vamos entrar na Via Arnaldo Fontini, que foi um prefeito muito famoso do início do século passado, enfim. E depois vamos entrar na Via São Francisco. Vamos passar por portões, né? Tem esse portão lindo aqui, prestar atenção, né? Del Monte, del Frumentario, enfim. Mas aí descendo, né? Sempre descendo aqui,
a Via São Francesco, a gente chega na Basílica de São Francisco, né? Eu recomendo continuar descendo, né? Tem uma descida relativamente íngreme aqui, para se admirar essa praça inferior da Basílica de São Francisco, né? E aonde está aquela porta da Basílica inferior, né? E fazer o passeio lá. Como disse, uma estupenda. E aí só alguns detalhes sobre a Basílica como um todo, começando pela Basílica inferior, né? É lindíssima, com muitos e muitos afrescos, nem é o propósito aqui entrar em detalhes, né? Entrando na internet você consegue detalhes disso. Entretanto, existem lá dois afrescos que me chamaram muito a atenção, né? O primeiro, no fundo, né, se você indo em direção ao altar lá e virando à direita, é uma pintura de Cimabue, e dizem que ele conversou com pessoas que conheceram São Francisco, né? E o segundo, à esquerda, próximo da escada de subida, mostrando lá que o quanto não devemos nos apegar aos bens materiais. Então vamos lá, vamos direto aqui. Esse aqui é o afresco onde está essa imagem maravilhosa de São Francisco, né? Sim, é muito linda, né? E às vezes o pessoal passa meio desapercebido, né? Tem a Madonna, né? E ele está aqui, pequenininho aqui do lado, e ele era de fato pequenininho, né? Então esse é um afresco, né? Que foi pintado entre 1240 e 1302, né? Cimabue, essa é a data dele, né? Então era próximo, ele chegou então, como eu disse, conversar com pessoas que conheciam São Francisco, né? E para mim é um afresco mais lindo. Tem um outro no Museu da Porciúncula que também é muito lindo, mas esse aqui para mim supera, ok? E esse aqui é aquele afresco em que Francisco põe a mão nos ombros aí de um cavaleiro rico, provavelmente um rei, né? Muita riqueza e tudo, mas demonstrando que o caminho é todo para todos nós se apegar às coisas espirituais e não às coisas materiais, né? As riquezas, algumas vezes os bens materiais são importantes, enfim, mas não nos deixarmos fazer com que esses bens materiais guiem a nossa vida, né? Porque a gente, depois que nós morrermos, deixamos tudo por aqui, né? E vale o que construímos em nós, que é isso que vai continuar, tá certo? Então essa era a dica aí da Basílica, né? Aqui na apresentação eu falo da caminhada noturna, né? Que é lindíssima, tem uma outra atmosfera fazer essa caminhada noturna. E eu apresento aqui os 28 afrescos, alguns comentários, né, desses 28 afrescos aí. Aqueles que eventualmente se interessarem, eu posso mandar sem nenhum problema, né? É uma apresentação relativamente grande, né? Em slides. E aí eu explico cada um desses afrescos, né? Todos eles, desde do início, onde ele começou a ter essas primeiras inspirações para se tornar quem se tornou, né? Olhando para os pobres, tendo sonhos, tendo esse contato com o mundo espiritual, conversando com o crucifixo de São Damião e vai embora, né? O despojamento, ele se despindo de tudo em 1205 e devolvendo para o pai, realmente culminando na sua conversão. Mas ele ficou 2 anos sozinho antes de chegarem os 2 primeiros companheiros. Tem toda a história lá. Depois tem a apresentação dele com o Papa, e aí vai embora, né? Então o Papa autorizou ele a pregar, fazer pregações. Aqui é um afresco dele, ele tinha fenômenos, né, de levitação, né, enfim. Então é lindo, né? De oração, de ele dando força para um sacerdote, que ele não era sacerdote, né? Fazer o exorcismo na cidade de Arezzo. São Francisco chegou aí para o Egito, né? Para evitar a cruzada, enfim, né? Uma história muito linda.
ele levitando, o primeiro presépio de Grétio, que foi em Grétio, né, o primeiro presépio, muito linda a história também. Os milagres que ele fazia, no caso aqui, fazer uma pedra jorrar água para a pessoa que estava conduzindo essa mula aí, e ele bastante doente já, indo para Laverna, né, e para matar a sede. Né? Aqui ele pregando aos pássaros, uma coisa muito, muito linda. Aí ele participou, inclusive, fazia premonições, enfim, isso está tudo na biografia dele, escrita por Tomás da Celano, um cavaleiro, dizendo que ele ia morrer, enfim. Né? E aqui ele fazendo uma oratória com o Papa da época. Ele tinha uma capacidade de aparecer em 2 locais, né? E muito interessante aqui ele aparecendo na França, estando na Itália, né? Apareceu lá, era um capítulo da ordem. Depois ele recebendo os estigmas em Laverna, em 1224. Depois a morte dele, né? Os irmãos ali chorando. Quem pressentiu a morte dele, né? Foi o Papa, teve um sonho, teve um irmão que pediu para ir junto com ele. Depois a verificação de que os estigmas eram verdadeiros, feitos por uma pessoa, passando em São Damião para Santa Clara despedir dele, né? E depois a canonização dele, aí quando ele foi canonizado, existiam dúvidas quanto aos estigmas, e aí um Papa teve um sonho com São Francisco, ele promovendo curas, já, né, como um santo, né, foi canonizado muito rápido, né, morreu em 1226, 1228 já foi canonizado, ele fazendo curas, né, ele também ajudando pessoas, por exemplo, essa senhora que morreu em pecado mortal e sem se confessar, né, e ela ressuscitou, confessou e voltou a morrer, né. Aí tem lá toda uma alegoria do demônio saindo, anjo, São Francisco orando aqui. Depois o último afresco aí, que é um cavaleiro que foi liberto aí por acreditar em São Francisco, enfim, por ter uma devoção por São Francisco. Então essa é a dica aí, né, da Basílica, que é certamente a parte mais, vamos dizer assim, mais eloquente, grande lá de Assis, né? Então, uma área enorme aqui, muito grande. Tem um gramado lindo na frente, escrito Paz e Bem, Pax, né? Está escrito só Pax e tem o Tau aqui, né? Que é o símbolo de São Francisco, né? Muito lindo mesmo, tá? É um lugar imperdível, né? Vamos dizer assim, muito lindo para se ver, tá bom? Então essa foi a dica aí de uma visita à Basílica, uma visita muito rápida, né? A Basílica de São Francisco. Paz e bem a todos.